Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso Áudio e Comunidade de Formação Sonora. Nas aulas anteriores, nós conhecemos as principais ferramentas da UI 24, né? Que foi ganho, equalização, compressor, auxiliares e efeitos. Agora, chegou o momento de organizarmos tudo isso em uma sessão completa, né? Mesmo sem áudio, eu quero mostrar para vocês como que eu estruturo uma mesa antes de qualquer ensaio ou evento, né? E essa organização, ela faz total diferença, né, durante a operação, que ela nos ajuda a evitar erros operacionais e agir rápido, né? Porque nós vamos ter uma sessão organizada para que nós consigamos trabalhar de forma meio que padronizada todas as vezes que nós formos fazer algum evento, fazer algum show ou algo parecido. Antes de alterar qualquer configuração, eu quero que vocês observem, né, a forma como os canais estão distribuídos, né? Não existe uma única maneira correta de organizar uma mesa de som, mas criar uma lógica facilita muito o trabalho durante o evento. E a sequência que eu vou apresentar é a que eu utilizo na maioria dos meus projetos, né? Porque acompanha a forma que eu costumo a construir uma mixagem, né? Começando pela base rítmica, passando pelos instrumentos harmônicos e finalizando com as vozes, que normalmente são os elementos de maior destaque. Na minha organização, eu sempre trabalho, né, com a bateria, em primeiro lugar. Se eu tenho bateria e percussão, então vai ser bateria e na sequência vai ser a percussão. Mas é sempre assim, eu gosto de trabalhar com a bateria, então há um padrão, né, que você vê muito, que é muito utilizado no contexto geral, né, no meio do áudio, que vai ser sempre o quê? É kick, snare, ou seja, bumbo, caixa, hi-hat, né, e que é o chimbal, os tons e os overheads logo em seguida, né? Esses são à disposição dos nossos. Como aqui eu estou limitado a alguns canais, eu reduzi isso para que vocês entendam da melhor forma. É, Vocês podem observar que todos os microfones da bateria eles estão lado a lado, né? Isso facilita a visualização, porque, por exemplo, cara, eu sei que aqui no início da sessão, né, do canal 1 ao 5 aqui, eu tenho a bateria. Então, se eu precisar procurar a bateria, eu não tenho que ficar procurando no meio dos outros canais aqui, tentando encontrar a bateria, sendo que ela está aqui no início, né? Então, ela está toda organizada e disposta no início da minha sessão, né? O bumbo, né, ele é responsável pela parte do peso, vamos dizer assim, da nossa mixagem, né? Que são os low ends, né? Que são as frequências mais baixas. Então, é ele que sustenta realmente, assim, o grave da bateria, né? A caixa traz a marcação, timbal, né? Ele vai auxiliar, né, na condução do ritmo. E os tons de surdo são usados mais em viradas e passagens, né? Os overheads captam o conjunto de bateria, principalmente os pratos, e trazem uma abertura de imagem estéreo, né? Um ponto de atenção muito grande nos overheads, né? Algumas pessoas costumam cortar muita coisa e tirar para captar somente os pratos, e já eu não gosto, eu gosto de somar ele junto com toda a bateria. Então a gente sempre vai trabalhar isso, como que eu posso te dizer, os overheads como soma de captação de toda a bateria. Feito isso, né? Seguimos. Logo após a bateria vem o baixo, né? Eu sempre gosto de trabalhar com ele aqui, porque normalmente o baixo ele vai trabalhar sempre junto com o bumbo, né? Então ele trabalha como se fosse um complemento do bumbo, né? Então os dois se somam muito. Então eu sempre gosto de trabalhar nessa sequência aqui, e é normalmente a sequência que vocês vão ver por padrão que é utilizado no contexto geral dos eventos, né? Então, o baixo, né? Ele fica somente aqui, somente um canal mesmo, realmente. Guitarras. Eu gosto sempre de trabalhar com as guitarras assim. E um detalhe, eu gosto de trabalhar sempre com as guitarras em estéreo, né? Porque se o guitarrista utiliza efeitos estéreo e eu estou usando a guitarra em mono, eu não vou ter esse efeito estéreo no meu PA ou nas minhas caixas, como o guitarrista está mandando. Então pode ser que eu mate um pouco desse som. Então o ideal é que eu tenha canais suficientes para trabalhar com ele, com a guitarra em estéreo. É, Se tiver mais de uma guitarra, vai ser na sequência também, né? O importante é que a gente mantenha, né, sempre muito próximo os instrumentos iguais, né? Por exemplo, se eu tenho duas guitarras, eu deixo um do lado da outra. Se eu tenho dois teclados, eu deixo um do lado do outro. As vozes eu deixo todas juntas para que
eu consiga ter isso de forma mais clara possível. Os teclados, né? Aqui, como, como eu disse já, a questão de canais estamos limitados, mas aqui eu deixei somente um, porém o teclado também usa ele em estéreo, tá? Porque a maioria dos efeitos do teclado é em estéreo, então eu gosto de manter esse cara sempre em estéreo, conexão dele na mesa em estéreo. Então, para usar estéreo, eu utilizo dois canais. Eu clico aqui seguro, né? Ou o tablet eu toco lá e seguro também. Vai me dar essa opção de estéreo link, ele vai linkar com o próximo canal, né? Com o canal subsequente. E por fim, né? Aqui no nosso exemplo que estamos utilizando, as vozes, né? Normalmente são dos elementos mais importantes, né? Que nós temos na mixagem. É claro que a banda precisa estar bem mixada, mas as vozes é o que realmente é a parte, como eu posso dizer, a parte mais importante realmente de todo um evento, ou uma apresentação, ou show que seja, tá? Normalmente eu trabalho nessa disposição com as vozes, se tem algum palestrante, eu escrevo aqui, que coloque aqui que aqui é um palestrante, eu posso deixar assim, é, palestrante, ou pastor, ou coisa do tipo, deixo aqui, né, nomeado para que isso fique organizado e fica fácil visualmente para mim. É, e assim, e normalmente esse é o padrão que eu utilizo, né? Logo mais aqui nós temos o Line-In, que na UI24 nós temos a opção de insertar e de inserir dois canais RCA. E aqui nós temos o player, que nós podemos reproduzir música via USB nela também, né? Se a gente tiver com música no pendrive, a gente consegue reproduzir diretamente dentro dela. E uma dica para vocês, cara, sempre utilize qualquer interface de mesa digital que vocês forem utilizar, utilizem de forma mais organizada possível, né? Normalmente, se eu vou atender um evento, eu já tento saber qual é a mesa que tem lá, o que que eles vão utilizar, o que que a banda vai utilizar. Eu já crio essa sessão em casa e vou com essa sessão pronta, né? Como essa sessão pronta, Ellison? À disposição dos canais. É claro que equalização, essas coisas eu vou ter que fazer na hora, mas aqui, a posição dos canais eu já posso fazer e deixar pronto, tá? Então, assim, confira o nome dos canais, mesas que você pode colorir, né? Colocar cor nos canais, coloque cor, separe por cores, né? Porque assim, esse cuidado simples, ele vai te livrar de vários erros operacionais que podem acontecer ali. Porque às vezes na hora da correria, se eu tenho tudo isso agrupado, fica fácil. Mas, por exemplo, eu tenho a primeira voz lá no canal um, eu tenho a segunda voz aqui, eu tenho o bumbo aqui. Cara, na hora que eu estiver na correria, meu irmão, eu vou me perder, vou subir um fader sem querer, vou errar alguma coisa. Então, o ideal é que a gente trabalhe com isso de forma organizada. Né? Aqui tem os efeitos, né? Os efeitos naquela sequência que eu já tinha mostrado para vocês também. E aqui são os subgrupos, né? Aqui os subgrupos nós podemos organizar conforme nós acharmos necessário. Subgrupos eu não vou entrar nesse detalhe porque coisas que normalmente aqui nós não iremos utilizar, mas a disposição deles vão ser sempre de acordo com a sua necessidade, mas eu recomendo que esteja na mesma sequência de lá. Ou seja, eu faria esses subgrupos assim. Eu faria aqui drums, que é bateria. Aqui eu deixaria para harmonia. E aqui eu deixaria para vozes. Só. Esse guitarra normalmente eu não utilizaria, tá? Então, seria, deixaria ele sem uso. Nesse caso aqui, né? Com essa quantidade de canais. Mas, vamos lá para um resumo de hoje, né? Dessa aula. Na verdade, hoje você conheceu uma metodologia prática de como organizar uma sessão completa, né? E mais do que definir uma sequência de canais, criar uma estrutura lógica que facilita a operação e prepara a mesa para receber a banda, né? Lógica de operação tanto para a banda quanto para você. Por exemplo, situações, principalmente igrejas, e nós temos muitos voluntários, não temos tantas pessoas, não temos tantos profissionais da área, né? Se você tiver uma sessão organizada, vai ficar muito mais fácil para você conseguir
operar isso e manter um padrão operacional no dia a dia, né? Até para treinar a equipe, manter a equipe toda alinhada. É isso. Na próxima aula nós vamos simular um evento completo, né? Desde a chegada da equipe até o encerramento e aplicando todos os conceitos que estudamos ao longo deste curso.